Oi, galera. Então, a gente está ainda na introdução ao desenvolvimento em React Native. A gente viu os aspectos mais fundamentais, né, aqui no site. A gente começou seguindo os guides, né? Então, a gente viu os aspectos mais fundamentais, a estrutura básica do código, usando uma implementação funcional, usando uma implementação por classe. A gente falou sobre a questão dos componentes, né? Muito importante que a gente tenha em mente essa questão dos core components, né? Os componentes do React Native e os native components, né? Que esses core components vão ser mapeados em componentes nativos de cada plataforma, né? Do Android e do iOS, né? Toda vez que eu falo em iOS, eu estou falando do iPhone. Depois a gente falou sobre a questão do JSX, props e state, né? Lembrando que props é voltado para receber parâmetros na instanciação do componente. Basicamente a ideia é usar isso aqui para configurações, né? E state para guardar um estado, para guardar valores dentro do componente. E aí toda vez que a gente faz alterações nesses valores, né, a gente eventualmente, quase que sempre, a gente vai ter que refletir essa alteração em algum aspecto da interface, ok? Então a gente tem que monitorar essas alterações e a gente já mostrou como é que isso funciona. Agora, né, depois a gente falou ainda, começou a falar especificamente sobre certos componentes, né, core components, componentes do núcleo. A gente já falou de text, né, para exibição de texto, e de button, né, o botão. Agora a gente vai seguir falando sobre o text input, né, a caixinha de texto onde a gente pode receber um texto, tá? E aí a gente aproveita essa aula para introduzir sobre componentes controlados, tá? Então vamos começar falando sobre a questão de componentes controlados. No React Native, no React, na verdade, muita coisa do que a gente fala aqui no Native vale lá para o JS, que é voltado para a web, né? O que muda essencialmente são os componentes, mas toda essa lógica, a parte de props, de state, o JSX, tudo isso vale para o React.js, tá? E essa ideia de componente controlado também, ok? Componente controlado é o seguinte: o React Native ele trabalha com a ideia de que os componentes eles por si só não armazenam estado, tá? Então a gente, né, nós que estamos fazendo uso do React Native, precisamos, né, criar essa parte, gerenciar, né, manipular o estado, ok? E aí a gente dispõe de eventos, né, onde a gente pode usar esses eventos para fazer modificações no estado. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo que a gente tem. Aqui está o primeiro exemplo, uma implementação funcional, certo? Observa aqui app.js, pizza translator. A gente tem aqui a implementação, só tem a implementação desse componente. Tem o import aqui do React, né, o basicão. Tem o use state, a gente vai ter estado aqui. De React Native a gente tem os componentes text, text input e view, ok? Que mais? Então vamos ver aqui a implementação. Aqui está o JSX de retorno, mas antes dele tem o use state que inicializa com string vazia, né? Eu estou chamando essa propriedade aqui do estado de text e eu tenho a função setText para alterações dela, né? Desse estado. No JSX eu vou ter um view para agrupar um elemento text input e um elemento text, ok? O view tem um padding 10 aqui para promover um certo afastamento da borda, né? Por exemplo, se eu não tivesse ou se ele fosse zero, estaria tudo aqui colado, né, na borda. Isso nesse emulador, né, mesmo colado, a gente não tem grande problema, né? Mas isso no celular, às vezes uma película
ou quando, mesmo sem película, quando está muito encostado no canto, fica difícil de visualizar, certo? Até corta um pedaço aqui do conteúdo da tela, tá? Então, usar o padding ou margem, né, é interessante. Bom, vamos ver aqui, a gente tem um text input, né? Esse text input aqui tá aqui, certo? Aqui está o text input e o text está ali embaixo, tá? O text é o que está exibindo essa fatia de pizza aí, tá? O que é que eu tenho aqui? Ó, o text input ele tem um style para definir a altura aqui em 40, né? Eu particularmente não gosto dessa caixa de texto sem borda. Observa que a borda só aparece quando a gente clica, né? Eu colocaria aqui uma borda, ok? A gente já viu isso em outra aula, né? E depois a gente vai voltar a falar disso lá quando for falar de estilo, tá? A gente tem um placeholder, né? Esse placeholder é o texto, né, de orientação para o usuário. Isso aqui não é valor que está armazenado, tá? Isso não vai, observa que o estado começou vazio, está vazio. Então, quando o campo de texto está vazio, ele pode, né, se tiver definido o placeholder, ele vai apresentar esse texto aqui, e esse texto, a ideia dele é orientar esse usuário, tá? É texto de orientação. Então, o que está escrito aqui é, digite aqui para traduzir, tá? A gente tem aqui o evento, né, onChangeText. Então, toda vez que a gente tiver alterações no texto, a gente vai receber esse novo texto. A gente tem aqui uma arrow function, tem o parâmetro newText, né? O evento entrega para a gente esse valor e a gente pode usar o setText aqui do state para usar esse texto que a gente recebeu como parâmetro da função para alterar a propriedade do estado, tá? E eu tenho default value text, tá? Então aqui, ó, toda vez que eu altero, certo? A gente vai alterando o estado, ok? E na exibição, ok? O que é que a gente está fazendo aqui na exibição desse text? A gente tem um padding, né? Que aqui ele está afastando um pouco mais, ó, afasta aqui e afasta aqui, né? Se a gente tiver aqui 0, observa que ele vai colar mais, né? Eu tenho um font size, né, o tamanho de fonte 42, tá? Quanto maior aqui, maior vai ficar a fatia de pizza, quanto menor, menor fica a fatia de pizza. E o que é que ele está fazendo, né? Ele está chamando um tradutor. O que é que ele faz? Ele pega a string, dá um split pelo espaço, tá? E ele dá um map, né? Ele vai pegar o array, né, resultante disso aqui é um array de strings, vamos dizer assim, cada palavra separada, né? Tanto que ele chama de word, né, palavra, e ele pega essa palavra e ele está aqui substituindo por a fatia de pizza, tá? Então, se a palavra estiver vazia, a string vazia aqui seria como é que chama? Seria considerado falso, tá? Aí falso e a fatia de pizza vai dar falso e vai deixar a string vazia, tá? Isso aí é um negócio que funciona bem estranho, mas que é a lógica aí do JavaScript, tá? String vazia, undefined, tudo isso é falso. Então, se aqui tiver uma string vazia, ele vai dar falso e ele não vai escrever isso aqui. Se tiver algum texto, certo? Ele vai isso aqui vai ser verdadeiro e ele vai imprimir essa fatia de pizza, tá? Depois ele pega pega isso aqui, vai montar um novo array com fatias de pizza trocando cada palavra e ele dá um join para juntar os elementos e compor um string, separando os elementos por espaço, tá? Basicamente é isso que ele está fazendo. E aí cada palavra, né, espaço, outra palavra, outra fatia, certo? Cada palavra ele traduz em uma fatia de pizza, ok? Se eu coloco um espaço extra ali na frente, observa só, ele acrescenta o espaço,
mas ele não coloca a fatia de pizza, tá? Entenderam? Colocou aqui o espaço, mas não colocou a fatia de pizza, ok? O espaço ele coloca porque vai ter um elemento que ele não vai escrever nada, mas ele vai acrescentar esse espaço aqui, ok? Por isso que ele deu essa dançadinha aí para frente, ó. Cada espaço que eu coloco, ele está acrescentando um espaço, né, aqui entre as pizzas, ok? Está colocando espaços aqui na frente, ok? Tranquilo? Então vamos voltar aqui, né? Vou fechar aqui para não ficar consumindo recursos. A gente tem que estar atento a isso. E é basicamente, né, o que ele está exibindo aqui, ok? Então lembra, porque isso aqui não vai valer só para o text input, né? O evento vai ser diferente, mas a gente vai ter que procurar o evento que vai trabalhar com isso. A gente vai ter um evento, né, onde a gente vai poder redefinir o estado atrelado, né, isso aí é um gerenciamento nosso, atrelado àquele componente, tá? Vamos ver aqui, a gente estava em guides, né, tratando o text input, e eu vou agora aqui em components para observar o que ele fala aqui em text input, né? Aqui, vamos ver esse exemplo, a gente tem React, né, a parte bem fundamental, Safe Area View, que a gente já sabe que é voltado para iOS, né? Assim, nesse momento eu não tô, pode ser que mais para frente a gente tenha uma parte assim específica para a gente ver as especificidades do iOS, tá? Mas por hora eu não estou preocupado não. Então, se quiser trocar isso aqui por view pod ou considerar isso aqui um view pod, tá? Usa nessa lógica. Eu tô no momento eu estou preocupado com Android, que é a plataforma que a gente usa essencialmente todos nós, pelo menos em sua grande maioria, tá? iOS a gente tem muita dificuldade para testar, né? A gente, via de regra, excepcionalmente alguém que disponha de um iPhone vai poder testar usando o ExpoGo, como a gente testa no Android, mas aí para a maioria só tem a disponibilidade disso aqui, do emulador, né? Que assim a gente toda hora para testar teria que entrar numa fila, isso fica lento, certo? Bem truncado. Então vamos deixar isso para frente. E eu tenho text input, tá? App.js useless text input, tá aqui, né? Definição, e a gente tem um estilo input, tá? Vamos ver o que é que tem mais. Esse cara aqui tem um JSX aqui. Antes do JSX ele tem dois state, né? Eu tenho um text, tá? Esse text aqui, aí é um change text, useless text, tá? É esse cara aqui. E number, né, que ele dá um nulo aqui, tá? Number começa com nulo, eu tenho um change number, beleza. Vamos ver aqui, então aqui considera que é um view, tenho dois text input dentro de um view. O primeiro text input tem o estilo, que é esse estilo aqui, os dois na verdade estão usando o mesmo estilo. Esse estilo aqui define a altura, né? A gente já viu isso antes, por exemplo 60, vou deixar isso aqui bem grande, tá? Deixa os 40 mesmo, está colocando uma margem de 12, isso vai afastar aqui da borda, né? Tanto aqui, como aqui, como aqui e aqui, na verdade aqui está somando 12 da margem inferior desse com 12 da margem superior desse, tá? Se eu zerar, ok, vai colar tudo. Eu tenho a largura da borda 1, né? Se a gente aqui aumentar, ela vai ficar mais grossa. Eu acho que ele aceita também aqui. Não, parece que 1 é um mínimo aí. Bom, pelo menos aqui, né? A gente teria que testar no Android, né, para verificar se lá é diferente. Lembra que aqui é um emulador web, que é uma aproximação, ele roda super rápido, é para uma visualização rápida dos resultados, mas ele não é muito preciso em relação ao comportamento nas plataformas Android e iOS. E eu tenho um padding de 10, tá? Esse padding de 10 é o seguinte, a margem
é a distância para elementos exteriores e o padding para elementos interiores. Então observa que o texto tem uma distância aqui para a borda que, se eu aumentar, certo, ele vai distanciar mais, e eu poderia juntar um pouco mais e até zerar, tá? Então vamos deixar em 10 aí, que é o que ele tinha. Na aula sobre estilo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Detalhar um pouco mais sobre isso. Então a gente tem o estilo, a gente tem o onChangeText, a gente vai precisar desse onChangeText sempre com o text input. Tem uma variação aqui, onChange, certo? A gente pode curiar isso depois. Observa que eu estou fazendo referência a isso aqui, né? Então isso aqui é uma função, estou fazendo referência a essa função. Essa função aqui vai receber um parâmetro, ela repassa para cá e vai ser basicamente o novo texto que vem para aqui, para a propriedade do state. E ele sempre vai usar esse text aqui como valor a ser exibido, ok? Então alterei aqui, né? Alterou a propriedade e automaticamente já exibe, tá? Se a gente omitir isso aqui, certo? Se a gente omitir isso aqui, a gente fica travado, porque ele vai ficar exibindo como valor text e a gente não está alterando esse text, ok? Ele fica travado nisso aí, ok? Então aí é importante a gente fazer essa experiência, certo? Porque acho que fica mais claro. Nesse segundo, né, observa que a gente tem um texto que está nulo, né? E o value aqui recebe number, que está exibindo nulo. Como é nulo ou string vazia, aí ele vai, uma vez que está definido placeholder, apresentar esse texto aqui, useless placeholder. E ele define também um keyboard type, né? Então quando a gente está no celular, né, ele vai mostrar o teclado numérico, não vai mostrar aquele teclado completo alfanumérico, né? Só vai exibir a parte numérica, ok? Isso é interessante. A gente tem diversas opções aqui, para um campo para entrar e-mail, para entrar nome, número, aí tem uma série de possibilidades, né? Tem um específico aqui do Twitter, eu imagino que tem o arroba para fazer referência, tem o sustenido, né, para fazer como é que chama? Hashtag. Bom, aí tem as opções, a gente pode ir pouco a pouco explorando, tá joia? Vamos ver o que, que a gente tem mais aqui. Tem outro exemplo, vamos ver o que, que ele faz nesse aqui diferente. Então eu tenho app.js, useless text input multiline, tá? Então aqui está o componente que vai ser executado e eu tenho esse segundo componente, tá? Vamos observar primeiro esse. A execução começa por aqui. A gente tem um valor aqui, uma propriedade de estado. Tem aqui o método de alteração dele. Ele começa com useless multiline placeholder, ok? Eu tenho um view, eu tenho um elemento desse aqui, certo? Então declaro dois componentes. Esse aqui é o que vai ser executado a priori, e dentro dele eu faço referência, eu crio uma instância desse componente que está definido aqui em cima. O view, certo? O view, ele tem um style que define background color, né, a cor de fundo aqui, tá? Que ele define para o valor que está armazenado aqui. Que estranho, muito estranho. Tá. Se eu colocar uma cor válida, né, que ele entende, deixa eu ver aqui, 0000FF, entende. Beleza, toda vez que ele entende o que é uma cor, ele vai apresentar aquela cor, senão ele fica branco. Beleza. Border bottom color, ele tem essa cor aqui que é o preto, 000, né? Por exemplo, aqui seria vermelho, tá? Então deixo a linha vermelha
e a largura 1, né? Se eu botar 3 vai ficar mais espesso, mais largo. E eu tenho esse componente aqui em cima, tá? Esse componente aqui é multiline, number of line, ele tem 4 linhas, ele tem aqui a alteração do texto, né? A gente já viu isso, não é novidade. Aqui poderia ser também simplesmente uma referência à função lá, a gente viu no exemplo anterior, vai funcionar também. Se eu tirar isso aqui, fica travado, né? A gente já viu isso aqui no anterior, valor fazendo referência aqui, o estilo padding 10, que a gente já viu que é para distanciar aqui o conteúdo para a borda do componente, né? Que mais? Multiline, se eu tirar o multiline, ele deixa de ser multiline, e aqui eu posso controlar quantas linhas, ó, 6 linhas, uma linha, né, apesar de ser multiline, tá? 3, 4 linhas. Vamos ver agora aqui. Observa aqui uma coisa que a gente ainda não tinha visto, certo? Eu tenho aqui, eu criei um componente, estou instanciando ele, estou passando aqui 5 valores, certo? 5 valores. Eu tenho aqui, nessa implementação do componente, basicamente ele vai retornar um text input. Esse text input, quando ele faz isso aqui, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando todas essas propriedades e está jogando para esse text input. Ele repassa todas essas propriedades para cá e acrescenta essas duas, tá? Ele está dizendo que ele é editável, certo? Esse editável, vamos deixar aqui false para a gente ver o comportamento disso. Então, se eu colocar false, é como se eu estivesse desabilitando. Eu acho que ele não tem um disable. No button a gente viu esse disable, né? Funcionou. Achei que não ia funcionar aqui, mas funcionou, certo? Desabilitou também. Agora ele mudou a cor aqui, né? Ele mudou a cor. Quando a gente bota editable false, né, não editável, ele fica, a diferença é que ele fica com as cores originais, né, como se estivesse ativo, né? O disable ele dá uma característica já de que não, que está desabilitado. E o max length 40, né? Então vamos tentar aqui adicionar mais alguma coisa. Ele travou aqui, ó, 40 caracteres. Isso é outra coisa interessante, que quando a gente está lidando com um banco de dados, por exemplo, muitas vezes a gente precisa dessa limitação. Ok? Então max length aí. Então a gente já viu esse exemplo, já viu esse, né? Foi bastante esclarecedor. E de novo, né, a gente tem uma série de opções aqui que eventualmente na necessidade a gente pode procurar, ok? Então é isso.